Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Você sabia que o que uma pessoa vê depende dela mesma, que é a observadora dos eventos que estão acontecendo? A física quântica fala muito sobre isso, a influência do observador. Ora, uma imagem, ela é formada no nosso ser e ela é interpretada mediante a nossa subjetividade. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa que não entende nada de música, de partituras, de técnicas musicais, etc., ela se deparar com uma partitura musical, aquilo pouco vai comunicar para ela algum sentido. Será tão somente vários símbolos, linhas, números. Agora, se um músico profissional, se uma pessoa que entende do assunto se deparar com uma partitura, aquilo vai comunicar algo para ela. Então, as coisas são mais o que nós interpretamos delas do que algo ligado a elas mesmas, percebe? Moral da história: como você interpreta o mundo? Como você interpreta aquilo que acontece na sua vida, aquilo que acontece ao seu redor? Vou te dar um exemplo bíblico. Conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus falou para o apóstolo Pedro, que até então era chamado de Simão. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou para Pedro que, a partir daquele momento, a sua identidade seria modificada. Não mais ele chamaria Simão, mas sim Pedro, que significa pedra, ou fragmento de pedra, rocha. Aí alguém que já conhece a história completa de Pedro pode pensar: ora, mas espera aí, Pedro foi chamado de pedra por Jesus, sendo que lá na frente, na hora que Jesus mais precisava de Pedro, Pedro negou, Pedro tirou seu time de campo, Pedro vazou fora, Pedro, pelo contrário, ele não foi uma pedra, ele foi totalmente instável. Negou Jesus 3 vezes. Como assim? Jesus falou para esse homem que ele era uma pedra. É aí que entra o X da questão. A visão de Deus é ampla, meu irmão e minha irmã.
Tem coisas que Deus vê que nós não estamos vendo. Lembra daquela passagem na qual o profeta Samuel foi até a casa de Jessé ungir o próximo rei de Israel? E Samuel achou que era todo mundo menos Davi, porque Samuel estava julgando mediante a aparência. Só que Deus estava vendo algo além. Por isso que ele falou para Samuel: o homem vê a aparência, Deus vê o coração. O mesmo acontece aqui nesse caso de Pedro. Se fosse um ser humano no lugar de Jesus, talvez pensaria: eu não vou dar esse título de pedra para esse cara, não. Lá na frente ele vai ser instável. Lá na frente ele vai pisar na bola. Só que com Jesus é diferente, meu irmão e minha irmã. Jesus sabia sim que Pedro pisaria na bola, mas Jesus também sabia que Pedro seria aquele homem cuja sombra curava enfermos. Jesus sabia que Pedro seria aquele cuja pregação levaria milhares de almas ao reino. Jesus sabia que Pedro seria de fato um dos líderes da igreja. A visão de Jesus é ampla. Ele não vê o homem pela falha, ele vê o homem por aquilo que ele de fato é, porque as falhas não definem ninguém. Agora a pergunta que eu te faço é: qual é o seu ponto de vista em relação às coisas? Como você enxerga as coisas? Tem pessoas que veem os problemas e param nos problemas. Ai, meu Deus do céu, aconteceu um problema na minha vida, agora não dá mais, agora eu desisto de tudo, agora eu vou jogar tudo pro alto. Agora tem pessoas que veem os problemas como oportunidades, como soluções escondidas. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Davi contra Golias. Enquanto todo mundo estava vendo Golias como um problemão, como um problema invencível, intransponível, Davi enxergou Golias como um problema que na verdade não era um problema, mas sim uma oportunidade. Então, qual é o seu ponto de vista em relação à sua vida e às coisas que te cercam? Talvez o problema, pensa nisso, talvez o problema não seja o que está acontecendo com você e ao seu redor, mas sim o que você está interpretando com aquilo que está acontecendo com você e ao seu redor. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima.